E a gente recebe aqui no estúdio do CNN Money a nossa companhia do professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia, o senhor Renan. Tá bem? Tudo bom? A gente fica ali no CNN Money, aqui no CNN Money, no CNN Brasil. Sempre muito bom tê-lo, conversar, aprender com o senhor, professor. Vamos conversar. Boa semana, né? Professor, olha, eu queria começar falando um pouquinho a respeito da energia, né? Porque a conta de luz chega agora mais cara na casa dos consumidores. Tem relação, de alguma maneira, com o sistema hídrico do país ou os sistemas hídricos? O que está acontecendo com os nossos reservatórios, professor? Então, Renan, se a gente fosse olhar apenas o nível dos reservatórios, né, dos principais subsistemas, a situação, a fotografia hoje é de tranquilidade. Entretanto, nós temos em boa parte dos sistemas, excetuando-se o sistema sul, nós temos uma entrada menor de água do que seria desejável para essa época do ano. Nós temos uma arte que ajuda a gente a entender melhor como estão o nível, né, como estão os níveis dos reservatórios. Então, o subsistema norte está em média com 91%, nordeste 84%, sul com 85%, sudeste e centro-oeste menor com 63%. Isso seria adequado, inclusive, para não termos a bandeira amarela. Entretanto, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Águas, eles têm verificado que a entrada de água, a reposição de água nesses sistemas, excetuando-se o sistema sul, que tem onde nós temos fortes chuvas, essa entrada de água tem sido menor do que o esperado para essa época do ano. Então, a bandeira amarela, ela tem atuado de maneira preventiva, no sentido de a gente economizar água nos reservatórios, porque o grande risco está para o primeiro semestre do próximo ano. Então, se nós gastássemos hoje, dessemos prioridade maior para as hidrelétricas, nós teríamos o risco de entrar no próximo ano já com bandeira vermelha, exatamente por um nível mais baixo, tendo em vista que o El Niño ele vai reduzir a reposição de água, já tem feito isso, né, no sistema norte, nordeste e parte do sistema centro-oeste e sudeste. Então, essa bandeira amarela, ela acaba sendo uma bandeira preventiva para evitar uma situação mais rígida no início do próximo ano. Então, esse impacto do El Niño já tem ocorrido nos reservatórios e também na tarifa que nós estamos pagando. Mas essa arte que o senhor nos trouxe mostra uma diferença bastante grande quando olhamos, né, ali na região sudeste e centro-oeste, fazendo uma comparação com a região nordeste e norte, sobretudo. Então, assim, a incidência do El Niño também preocupa e tende a piorar ainda mais, sobretudo, essa situação que já é um tanto quanto delicada na região sudeste e centro-oeste. Então, a região norte, ela entra agora numa fase de estiagem. Tá. E pode ser uma estiagem bastante severa, isso se propagando também para a região nordeste, tendo em vista essa ação do El Niño mais forte neste período. A região centro-oeste acaba sofrendo também com essa falta de chuvas. A região sudeste, dependendo da região, se for mais ao sul da região sudeste, nós temos uma maior incidência de chuvas, então ela passa por uma situação mista. Mas os principais reservatórios do país estão na região central, eles acabam recebendo um volume menor de chuvas, razão pela qual a entrada de água nesses sistemas já está mais baixa do que historicamente seria verificado. Professor, o senhor mencionava muito o El Niño, que a gente tanto vem falando, super El Niño, né? De que maneira, especificamente, de uma forma mais didática, como o senhor consegue nos passar, o El Niño influencia no fornecimento de energia? Então, nós temos essa questão dos reservatórios, nós temos uma questão muito importante para os sistemas que estão na região norte, nordeste e centro-oeste, que é a incidência, a maior propensão à incidência de queimadas, o que pode prejudicar linhas de transmissão. Eventos climáticos extremos, como ventos muito intensos, acabam por estressar também algumas linhas de transmissão. Mas o problema principal acaba ocorrendo no que a gente chama de distribuição. É quando essa energia chega nas cidades, é distribuída para os lares, comércios, indústrias, que é uma infraestrutura que tem sido muito sobrecarregada com eventos climáticos extremos, tendo em vista até o que aconteceu na semana passada no Rio de Janeiro. Então, esses eventos eles são potencializados pela ação do El Niño e isso pode sobrecarregar
a infraestrutura urbana com queda de árvores, com interrupção de energia, às vezes por dias, né, como infelizmente já chegou a acontecer. Então, nós não temos o risco de falta de energia na geração, mas podemos ter algum problema na transmissão, ou seja, levar essa energia até as cidades, e na distribuição, principalmente, que é a etapa final para chegar até as residências, comércio e indústria. Essa parte final é que pode sofrer maior prejuízo face às mudanças climáticas mais intensas, os eventos mais intensos. Professor, só um adendo aqui, o senhor mencionava desses efeitos e dessas mudanças que a gente repara. Eu estava na quarta-feira, quando tivemos aquela ventania, estava de folga, né? E fui visitar meus pais no litoral de São Paulo e o tempo virou. Eu vi a matéria. Em questões de 10 minutos. Mas, assim, algo que eu nunca havia visto, um vento, árvores caindo, infelizmente uma pessoa veio a óbito, ou seja, a gente precisa prestar atenção que as mudanças, a gente sempre conversa, é uma realidade, não tem como fugir. Era uma situação, quem tiver a oportunidade de recuperar isso no YouTube da CNN, no canal da CNN, Sim. Isso está disponível, me chamou muito a atenção aquele galpão histórico que foi levado pelo vento, aqueles tijolos antigos que são extremamente densos, rígidos, né? E aquilo parece que voou sobre duas carretas com containers e destruiu as carretas, dava a impressão até que elas tinham capotado. Não, aquilo foi resultado do vento e você falou, foi uma coisa abrupta, né? Assim, chegou... De repente. Então, esses eventos... E olha, você estava falando de Santos. Santos é uma cidade que, no que se refere, ela sofre muito com enchentes. Porque, por ser uma cidade litorânea, às vezes tem dificuldade de drenagem do excesso de água. Mas no que se refere a suprimento de energia elétrica e árvores, ela é uma cidade que tem feito o dever de casa no sentido de se preparar. Mas os eventos, muitas vezes, se sobrepõem a esse melhor preparo e acabam causando todo esse problema que a gente verificou na semana passada e que você bem relatou ali de Santos. Não dá para brincar, né, pessoal? Não dá para brincar. As mudanças chegaram, são sim uma realidade, a gente precisa ficar muito atento. Professor, tem análise do senhor, né, destaque no nosso site. Sim, agradeço a lembrança. Falaram, olha, o professor aqui é multiplataforma, tá? Ele está no CNN Money, né, CNN Brasil, mas está ali com análise também no site. Faz o convite para a turma acessar aí o seu blog, professor. Aí a análise, né, o El Niño, sobre os efeitos do El Niño, onde eu conto um pouco dessa história que eu acabei de contar para vocês e analiso outros aspectos também. Tá aí, nosso mestre, né, em meio ambiente, mudanças climáticas, nosso analista, professor Pedro Cortes. Obrigado, professor. Ótima semana para você. Para todos nós. É isso, obrigado, agradeço.